Clube 885 apresenta Clubecast. Pois é, gente, mais um Clubecast KG Lisboa, mais um Clubecast Internautas e um Clubecast um pouquinho mais regional, mais local, porque a gente já foi pro R.E.M., já passamos por George Harrison, pro Rolling Stone, já passamos, até o Rich já passou por aqui, Raul Seixas, Rita Lee, mas não teve ninguém exatamente do Rio Grande do Sul, né? E eu, como estrangeiro aqui na terra de vocês, eu sempre quis trazer o Sul pra cá. E a gente vai fazer o primeiro aqui hoje, né, KG? Tu já é um gaúcho, né, Enio? Tu já tá... tu toma mais chimarrão que todos nós juntos aqui. Eu e o Digo, por exemplo, que estamos aqui no estúdio. Tu é mais um chimarreiro de marca maior que eu conheço, olha. Nessa friaca que tá fazendo aqui, né? Sábado agora na feirinha ecológica ali. Eu lá passando, né? Pô, só tem eu e os Cuscos aqui. Eu vi a tua postagem. E o pessoal falou, pô, mas também você vai nessa friaca. Aí eu falei, pô, imagina se... que nós gaúchos, né, a gente aguenta o frio, vocês cariocas não. Gaúchos, né? Tá bom. Bom, enfim, depois dessa longa introdução sobre minha nacionalidade, meu visto, que não sai aqui no Rio Grande do Sul, tá demorando para sair, a gente começa mais um Clubecast, sempre pedindo o seu like ou seu dislike, embora o KG ache que ninguém tenha que dar dislike, tem que dar sempre like. Se quiser dar dislike, dá dislike, mas preferencialmente um like joinha, porque tem o like joinha. Pois é, porque o YouTube gosta quando você gosta da gente, quando você não gosta também. Deixa um comentário, seja lá qual for, né? Falando, dando sugestão pro próximo, apontando algum erro, algum furo que a gente tenha dado aqui. Isso sim, né? Claro. Mas então, eu até... esqueci de parar o... Não tem problema, esse programa ao vivo é assim, não adianta. Não perturbou. Enfim, eu sempre quis fazer um Clubecast com artistas aqui do Sul. A gente já fez um monte e hoje eu encontrei um tema bacana. Um tema que tem a ver com eu não ser do Rio Grande do Sul, porque foi através desse disco, desse álbum, que a gente descobriu uma coisa chamada rock gaúcho de verdade. Foi para isso que ele foi lançado, né? Foi para isso que ele foi lançado. Estamos falando da década de 1980, né? Uhum. Então era a maneira que se tinha para mostrar as músicas das bandas daqui, para eventualmente tocar em rádio, até para vender para o público, né, em geral e tal. Eram esses LPs com várias bandas, né? Chamado Pau de Sebo. É assim que era. Eu não sabia. Eu não sabia que era. Pau de Sebo, você sabe o que é, né? Sim. O cara vai saindo, Nessa época de São João ainda, né? Então, a ideia é que nesses Pau de Sebo era tipo uma aposta que a gravadora fazia em vários artistas diferentes, né? E tinham sempre aqueles que vão se dar bem. Isso. Esses gravavam o seu próprio álbum, né? E seguia isso. Os que vão ficando esquecidos. O que não aconteceu com esse, porque todas as 5 bandas cravaram ali o carimbo, o nome delas, na história do rock gaúcho, de certa forma, no rock brasileiro. Mas eu não quero ter essa conversa só contigo, não. Pô. Eu queria chamar uma pessoa bem importante para a história desse disco, do rock and roll também, que é a Biba Meira. Oi, Biba. Alô! Biba. A Biba tá... Beleza? Beleza, Biba. Bem-vinda ao Clubecast. A Biba Meira... Obrigada pelo convite. Imagina, também te agradeço ter aceito o convite. A Biba Meira, que é baterista, a batera do The Fala, tem uma história dentro do rock gaúcho que é muito bacana, muito singular, trajetória própria, e ela estava ali no meio de tudo, onde tudo aconteceu e foi história, né, Biba? Sim, a única mulher, né, no meio da... Isso no é muito meio desse legal. monte de macho. É verdade. Mas tinha que ser o The Fala, né? Tinha que ser o The Fala. Tinha que ser o The Fala, né? Tinha que ser o The Fala. O Biba não tinha... É a minha banda do coração, né? O Biba, naquela época, tô falando de 83, 84, 85, não tinha nenhuma guria guitarrista, uma guria baixista, por aí, ou era só você mesmo na cena tocando bateria? Você lembra de alguém? Tinham guitarristas, tinham baixistas. A própria Lore, né? Não sei se vai... A Lore, claro. A Lore Finocchiaro, né? Com certeza. Uma roqueiraça. A Lore era fantástica, né? Eu tive o prazer de conviver com ela na Ipanema, né? Entrevistei ela algumas vezes e tal, a gente tocava. Era muito bacana, mas não era muito comum não, né, Biba? Não era comum, com certeza não, né? Eu, por exemplo, que toco ali desde 84, né? A minha convivência sempre foi muito mais com homens. Não só tocando, mas assim, na produção, produção de shows, operador de som,
gravação com homens, produtor homens, né, produzindo discos, músicas, então é realmente bem difícil, assim. E eu senti a falta, né? Você falou essa coisa de ser um ambiente muito masculino. Em Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma produtora de shows, mesmo, pessoal da graxa, que vai e monta show, palco, estrutura, som e luz, chamado Guria Produtora. De uma gaúcha e de uma guria lá de Rio Grande do Norte. E só trabalham meninas ali. Todas são mulheres trabalhando. E é a melhor produtora do Rio Grande do Norte. Ah, viu? Guria que legal. Bom, voltando pro Rock Grande do Sul, você começou a tocar bateria por quê? Com quem? Da onde isso, Biba? Eu namorava o Miranda, o gordo Miranda. Namorei ele por muitos anos ali, antes dos anos 80, né? Então eu comecei a conviver muito com o pessoal do rock, né? O Taranatiri se ensaiava na casa dele. E aí comecei a me dar com todo mundo, né? E de repente na casa do Miranda se reunia muita gente. E pessoal do teatro, várias bandas. E eu comecei a olhar muito o Karl, né? O Karl Haufner, que era meu amigão mesmo. E ele foi um cara que me ensinou muito também. Então eu comecei a gostar de bateria, né? E eu me lembro que uma vez eu tava com o Miranda no carro e ele botou a fita cassete no carro do King Crimson. E aí eu me apaixonei pelo Bill Bruford e disse, eu vou ser baterista. E a partir daquilo ali eu fui, né? E eu tive uma família bem... eu tive uma família bem musical também, né? Meu pai, meu irmão. Também são músicos? Não são músicos, mas escutavam muito música. Muito. Meu pai comprava muito disco, viajava para a Europa, para os Estados Unidos, né? Naquela época que os discos eram lançados lá antes, tinham que vir de lá para cá, que era uma beleza, né? Então... Bom, vamos aproveitar que a Biba contou a história de como ela chegou na bateria e falar do Rock Grande do Sul. Eu vi uma entrevista do Carlos Gerbasi, onde ele disse que entre começar a resolver montar uma banda e assinar o contrato com a RCA para fazer esse disco, foram 3 anos, né? Entre aprender a tocar bem, tocar mal, não importa. A maioria dessas bandas tocavam ali no B52 e no Ocidente. Foram 3 anos só entre o começo e o final. Foi mais ou menos esse tempo que vocês levaram o The Fala, agora eu tô falando do The Fala, entre montar a banda e assinar com 3 anos, 2 anos e meio, a mesma coisa, Biba? Essa pergunta é dificílima pra mim, porque eu não sei nem o dia que eu nasci. Tô brincando. Tô brincando. Mas assim, pra eu saber de datas assim é bem complicado. Mas enfim, em 84 eu comecei com o Urubu Rei, que era a banda do Miranda, minha, do Flu, do Castor, né, que depois virou The Fala, a Luciene, a Lila e a Patti. Aí com o Urubu Rei, acho que eu fiquei, foi em 84, né, 84, 85, e o The Fala foi em 85, que foi o trio, eu, o Carlos e o Edu. Que foi o trio que gravou esse disco, né? A proposta do Urubu Rei era uma coisa mais new wave, né? Era mais B52, assim, né? B52, aquela coisa mais... Eu me lembro disso, Nega, vamos pra Boston, né? Que era uma... Pô, eu me lembro demais. Nega, vamos pra Boston. Demais isso. E depois, pô, o The Fala foi uma banda revolucionária, né? E a gente tá falando em termos de Brasil, daí o The Fala foi referência para muita gente lá de cima do Rio e São Paulo, sim, foi impressionante a influência do The Fala. A gente já falou aqui sobre isso também em outros clubcasts, né? Sempre se cita o The Fala. O The Fala é uma referência de banda que já via lá longe, lá na frente, né? Impressionante isso. E o The Fala tem uma coisa curiosa com o Rock Grande do Sul, porque essas bandas todas participaram daquele show no Gigantinho. Gigantinho, né? Um show do Unificado, Rock Unificado, não é isso? 15 mil pessoas, aquele caldeirão de gente ali dentro do Unificado. E o The Fala não tocou. Ele não participou. O The Fala entrou, vamos dizer assim, por méritos,
né? O Claudinho Pereira, né? Que era, se não me engano, Sim. o cara ali no Rio Grande do Sul que tinha conexão com as gravadoras, né, Biba? E o Claudinho Era o gostava cara que muito fazia do a Fala. ponte, né? Oi? O cara que fazia ponte. Era o cara que fazia a ponte, né? Das bandas daqui com a gravadora lá, com a RCA. O selo Plug, né? Que eles lançaram. Biba, o The Fala tem uma coisa muito peculiar que eu acho nessa história, que nesse disco Rock Grande do Sul só entrariam as bandas que teriam se apresentado no Gigantinho, no Rock Unificado, para 15 mil pessoas. E eu vi uma entrevista do Educar dizendo, olha, quando eu soube que um dos critérios era esse, falei, cara, dançamos, a gente não tocou lá, não vamos entrar. E entramos só por conta do convite do Claudinho Pereira, que gostava muito do The Fala. Você foi nesse show, pelo menos, já que você não tocou lá, Biba? Eu toquei, a gente tocou. Como assim tocou? Eu, Edu e o Carlo. Só se teve 2 Rock Unificado. Mas num deles a gente tocou. Me lembro eu, o Edu, o Carlo e a gente colocou surdão, caixa. A gente colocou uns amigos nossos tocando uma espécie de samba, assim, com uma das músicas. Você tem como provar isso? Tenho. Tem? Como você vai provar isso? Tem, né? Eu tiro uma foto do flyer e vou apresentar para vocês também. Vou tirar foto de uma carta que o Marcão, que era o diretor do Unificado, me mandou depois desse show. Que carta que é essa? Me dando os parabéns. Biba, parabéns pela tua performance. Bem legal. Eu tenho essa carta até hoje. Então tá. Eu acho que agora, né? Não tem como, né? A Biba tava lá, o The Fala tocou também. Então todas as 5 bandas se E de apresentaram. repente o Edu nem lembra também, né? Na época a gente pensou, puta, tomamos no cu, né? Porque ele não tá no show, fudeu. E o Claudinho era um cara muito ligado nas paradas, tipo assim, o que tava rolando de música e tal. E curtia a gente a full, andava com o filho dele e tal. Ele falou, cara, vocês têm que estar e tal. Ele botou muita pilha no Tadeu Valério. E a gente acabou entrando pra público por causa do Claudinho. Tipo, a gente não participou do show, o Tadeu Valério não viu o nosso show. Ele só ouviu o som e viu as fotos. Isso acontece muito, né, Biba? O Edu esquecer algumas coisas, assim, tá tudo certo. Todos. Talvez eu esteja viajando também, talvez tenha sido um sonho. Por falar em educar, vocês ainda se conversam de vez em quando? Fazem um oi, se veem, são amigos, como é que é? Nós somos amigos. Bastante amigos, mas a gente briga bastante. Todos. Mas amigos brigam, né? Claro. A gente teve várias indas e vindas. E a gente tava com um grupo no Whats, os 4, eu, Flu, Castor e Edu. E aí deu uma pequena pauleira semana passada, a gente desmanchou o grupo. Eu queria pedir pra tu me botar nesse grupo aí de vocês. Já não dá mais. Daqui a pouco a gente volta. É um ciclo. Sim. Sempre. Desde 85. É a mesma coisa. Tá, show. Então vamos lá, vamos fazer uma listagem, vamos elencar quem é que tá nesse disco e que tava nesse show histórico do Gigantinho. Os Engenheiros, do Havaí, o TNT, o The Fala, Garotos de Rua e Replicantes. Vocês eram todos amigos? Todos frequentavam o Bonfim? É isso, Cagi? Era ali o Point? Não necessariamente o Bonfim, né? Que a gente era, eu e a Biba. A Biba até hoje mora no Bonfim. Eu perguntei pra ela, inclusive em off. Eu morava no Bonfim, morava perto da Biba, morava na Santa Terezinha ali. Eu já falei isso. Então a gente ia a pé pra Oswaldo Aranha, pro Ocidente. Não precisa pegar carro, não precisa se estressar. Podia tomar umas e outras, assim, no meu caso, óbvio, né? A Biba tinha que trabalhar. Eu ia estar pra me divertir, né? Se bem que depois eu tinha que estar no ar na Ipanema lá, né? Bem faceiro, falando tudo que tava rolando, né? Mas então a gente sempre morou por ali, né? Então, aí facilitava a nossa vida, né, Biba? Uma coisa bacana é que realmente naquela época ali dava pra ir a pé, né? Me lembro várias vezes eu tava voltando de madrugada do Ocidente aqui pra casa, a pé mesmo. Não tinha perigo, não tinha. Né? Era tranquilo. Muito mais tranquilo. E bacana, assim, porque realmente era um point, assim, né? A gente se encontrava ali. Eu me lembro de quase todos os dias pro Ocidente, porque o Ocidente foi a nossa casa, né? Era onde a gente começou a tocar, onde a gente se encontrava. E a gente se encontrava. Oswaldo Aranha era
A gente se encontrava ali na Oswaldo Aranha, né? Naquela via sacra ali, que ia do lado do fundo até o Lola. Tinha, depois do Ocidente, o Lola ainda, né? Então a gente ia e a gente ficava caminhando de lá pra cá, de vez em quando parava, entrava. E ali que a gente se encontrava, a gente via todo mundo ali, porque todo mundo fazia isso, né? A Cidade Baixa ainda não era uma, né? Tinha alguns bares na Cidade Baixa, mas o pico mesmo era no Bonfim. A gente tá falando isso ali segunda metade dos anos 80. Tem um documentário, né? A história de um Bonfim, que é muito legal, que mostra bem essa efervescência cultural. E muita coisa bacana saía dali. Bandas foram criadas ali, projetos foram criados, não só de música, mas de cinema, de teatro. Era uma efervescência cultural muito forte ali, né? E que era alimentada muitas vezes por álcool e algumas outras substâncias, né? Copo de leite mesmo. Enfim, isso. Né? Tá. Mas era muito legal. Era uma fase... Copo de Nescau. Copo de Nescau. Bem forte, né, Biba? Que ele bota bastante Nescau. Isso aí. Bom, então assim, era a época do Rock in Rio, né? O Rio Grande do Sul existia, mas não existia para o resto do país quando a gente está falando de rock and roll. E aí o Claudinho Pereira faz esse link com o Tadeu Valério, com a RCA, para levar essas 5 bandas e gravar esse EP, esse pau de sebo, que na verdade não era um pau de sebo. Por quê? Porque o Claudinho Pereira bateu o pé com a RCA e falou: olha, cada uma dessas bandas participantes vai lançar o seu disco depois do lançamento do Rock Grande do Sul. Quem tocar mais nas rádios vai gravar primeiro, mas todos vão ter que ter um contrato. E isso foi respeitado. Todas essas 5 bandas tiveram um álbum lançado posteriormente. Eu, como radialista, naquela época, eu me lembro direitinho e vou te dizer o que tocava nas rádios. E tocava não só no Rio de Janeiro, mas tocava no interior do Rio de Janeiro também. O Sopa de Letrinhos do Engenheiros tocou. Sim. Bastante. O Garotos da Rua, Tô de Saco Cheio, tocou muito também. O The Fala, ele tinha um probleminha de ser um pouquinho obsceno. Tinha uma certa obscenidade, mas o Você Me Disse tocou também razoavelmente bem. O TNT não foi tão feliz assim nessa execução. Qual era a música? O TNT, né? Estou na Mão. Tô na Mão. E Entre Nessa. O The Fala gravou Você Me Disse, Instinto Sexual. Né? E o Replicantes, o Surfista Calhorda também tocou pra caramba lá. Então, assim, tanto no interior do Rio de Janeiro quanto na capital tocou bastante também. Agora, pergunto eu pra você, Biba. Saindo assim do underground luxuoso que vocês tinham. Luxuoso não, nem tão luxuoso. Do underground mesmo do Rio Grande do Sul, indo para um underground luxuoso ali das grandes gravadoras. Como é que foi chegar lá com verba para hospedagem, alimentação, estúdio bacana, que o estúdio da RCA era um estúdio bem ok na época, né? Instrumentos bons. Como é que foi ali ir pro Rio de Janeiro e viver o sonho, assim, vamos dizer assim? Ou vocês não estavam nem aí? Era tudo... Não, claro que a gente adorou, né? Porque naquela época, assim, né, o lance da gravadora, uma gravadora contratar uma banda, era um sonho, na verdade, né, de todo mundo viver de música, ter hotel bacana, instrumentos, gravadora. Mas o The Fala sempre foi uma banda que nunca se vendeu assim comercialmente. Eu me lembro assim de uma frase do Edu numa entrevista que eu tenho até hoje. Essa entrevista, e o título era: nós não vamos agasalhar o patê só para tocar em rádio. Então é uma frase muito simbólica, né? E realmente a gente não agasalhava o patê para tocar em rádio, né? O The Fala sempre foi uma banda muito original, né? Uma mistureba de estilos. Acho que muito assim em função dos 4 comporem juntos, né, as músicas, porque tudo saía dentro de ensaios, estúdios. A gente nunca foi assim. Acho que o The Fala sempre teve essa essência assim muito defalística mesmo, né? Tanto é o que a Biba, ratificando o que a Biba tá falando, que a Ipanema era a única rádio que tocava o The Fala, dessas bandas que o Enio citou. Com certeza. Né? A Atlântida, por exemplo, que era uma rádio mais comercial, não sei se é cidade ainda, mas essas rádios tocavam o Engenheiros, o Nenhum de Nós, que não tá aí, mas também foi uma banda que estourou bastante, né? Com Camila, depois Astronauta de Mármore. Mas o The Fala, a banda que tocava o The Fala era a Felusp, né? Na época que a Felusp era alternativa, bem alternativa, que era o embrião da pop rock, e a Ipanema, né? Todos os discos
discos do Fala, né, Biba? Tu sabe bem disso, né? Claro. O The Fala nunca foi assim uma banda que vendeu, que tocou em rádio. Né? A gente nunca ganhou dinheiro com o The Fala, nunca. O Reinaldo Barriga, que foi o produtor desse disco do Rock Grande do Sul, ele diz que, olha, eram todos assim, eles chegaram brutos assim no estúdio para gravar, autênticos, né? Pouca técnica, mais vontade do que técnica. Então a gente gravava 15, 20 takes de uma mesma música e não tinha o melhor, não tinha o pior. O take escolhido era o take que tinha mais energia. Então, o critério era esse. Então, sei lá, o sétimo tava mais barulhento, tava mais... Mas, poxa, esse é o critério deles, né? E ele disse que era uma dificuldade quando mostrava o resultado final pro diretor artístico, o Ariete da gravadora. Não, vocês estão loucos, não vão lançar isso, não. É isso que tem que ser lançado, né? Que vocês tiveram sorte de dar de cara com Barriga lá, porque é um cara que entendeu... Com certeza. Sim. Ele era um cara que respeitou, né? Muito a identidade das bandas, né? Não teve aquele estranhamento de chegar quem é esse carioca aí vai dizer o que a gente tem que fazer? Não, né? Ele foi bem queridão com vocês. A gente cativou ele. Ah, tá bem. É que a gente é gente fina. Biba, olha só, já tem um certo tempo que esse disco saiu, ele segue sendo um marco, né? Ele foi a bandeira do rock gaúcho no país. A gente quer encerrar o Clubecast você fazendo vamos dizer assim, uma análise breve análise sobre essas bandas e esse track, o set list ali desse disco e esse disco como produto assim pra você. Você consegue falar um pouquinho dele? Esse disco, quando a gente teve essa notícia, né, de assinar com a gravadora, é claro que todo mundo ficou, uau, vamos pro centro do país, vamos mostrar o que está acontecendo aqui, vamos enriquecer, vamos tocar em rádio. E aquilo que tu falou, algumas bandas sim, né? Algumas bandas tocaram bastante, algumas bandas tiveram muita visibilidade. Mas de uma maneira geral, assim, foi um disco que lançou o rock que estava sendo feito aqui no Sul para o resto do país. Né? Porque a gente realmente ficava meio isoladão aqui, né, no Sul. Então o rock ele já estava, né, bombando no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, com várias bandas. E o Rock Grande do Sul foi o disco que lançou esse movimento, que mostrou esse movimento pro resto do país. E aí só foi, cada banda seguindo o seu caminho, bandas sendo contratadas por gravadora, gravando discos. A gente gravou 2 discos, como fala, né, a partir disso. Depois a gente saiu fora. Mas enfim, foi um disco muito importante para projetar, para começar a mostrar o movimento que estava acontecendo aqui no Sul. Hoje não dá para dizer que nós estamos longe demais das capitais, né? Como falou Humberto Gessinger lá no nome do disco dos Engenheiros e tal, porque hoje está tudo muito mais próximo. A gente faz esse Clubecast que a gente está fazendo aqui agora, vai ser visto pelo carinha que mora no Alasca, que mora no Afeganistão, não sei lá onde, né? Então, mas na época, a única maneira, como a gente, só para situar, como a gente já citou aqui, de mostrar as músicas, o produto que o The Fala fazia, que o TNT fazia, bandas muito boas. O The Fala era uma banda visionária, o The Fala era uma banda, sabe, que tinha que estar tocando em festivais na Europa, nos Estados Unidos, porque era uma banda muito à frente do nosso tempo. E eu sempre disse isso e a Biba sabe disso. Então, pra gente mostrar, tinha que sair essas coletâneas nesses discos, né, pra gente poder distribuir pra tocar nas rádios alternativas de São Paulo, do Rio, porque não tinha como, né, levar, a não ser que pegasse uma fita, pegar um avião e ir até lá, bater na porta lá da rádio, esse aqui é a fita do... Não dá, né? Assim, não dá. Não. O mundo ficou um pouquinho mais compacto, né? Rápido, mas se fosse para usar a frase do Humberto, as capitais estão um pouquinho longe da gente no máximo. Né? Mas agora a gente quer ficar um pouquinho longe das capitais também, né? Também tem isso, né? Biba, queridona, obrigado, tá? Por ter conversado comigo. Eu que agradeço, bacana o papo. Então tá. Bom te ver de novo, Biba. Até a próxima. Obrigada, KG. Obrigada, Enio. Até a próxima. Também foi um prazer. Gente, até o próximo Clubecast. Valeu. Até. Clube 885 apresenta Clubecast.